finais dos 200 metros rasos no atletismo da Olimpíada de Paris. Ele ficou em terceiro lugar na segunda bateria e os outros atletas caíram para a repescagem. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Apresentação Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? 4h06 desta segunda-feira, 5 de agosto. Comigo é assim, termina a semana, começa a semana, no meio dela eu sumo, mas começa e termina aqui. Cá estamos para mais um Arena CBN, Arena Olímpica, e eu queria abrir o programa de hoje dizendo que a Rebeca Andrade é o maior fenômeno que o nosso esporte já viu na última década, quiçá nos últimos 20 anos, Olha, eu fiquei emocionado, me levou às lágrimas a competição da ginástica hoje. Confesso que um misto de sensações pela frustração na trave e depois o auge, né? O apogeu da conquista maravilhosa no solo diante de uma Simone Biles. Ah, mas a Simone Biles errou, mas a Rebeca não errou. Ah, mas se a Simone Biles não tivesse errado, ela ganharia, mas ela errou. E quem ganha uma medalha de ouro na Olimpíada é quem não erra, é quem é perfeita. E ela foi perfeita. Parabéns a Rebeca Andrade, o maior sorriso deste país. E o sorriso dela é tão grande que ela externou esse sorriso hoje para milhões de brasileiros. Que conquista, hein, Cabelo? Que conquista. Boa tarde, Eliel, Lupe, Fábio Schaiber, onde estiver, Carlão de Freitas, onde estiver também. O Carlão tá nesse exato momento. Tranquilo, né? Ele está numa cidade bem conhecida, Terra do Café, em Muzambinhos. Ah, muito bem. Ele está em Muzambinhos. Sul de Minas ali. Exato. Oh, coisa boa. Ele é muito interessado, gosta muito de café. Ah, isso é Aí importante. ele ficou sabendo de uma propriedade que estava vendendo cotas de café e ele foi lá para saber se tornaria empresário ou não. Muito bem. É uma nova empreitada, uma nova jornada. Mas a Rebeca Andrade nos enche de orgulho. Muito. Eu queria menção honrosa a Bia Souza também. Bia Souza, e grande. eu queria Bia registrar aqui também, já que eu fui esculhambado na sexta-feira, que eu fui o único que cravou a vitória do Brasil contra a França no futebol feminino. Então, muito obrigado. Não, tudo bem. Não, eu não palpitei. Então... E quem é ouro também é o sarcófago, que sempre tá no topo. É, mas esse aí é aquele ouro feito de moeda antiga, né? Não é um ouro de pepita, de ouro, maravilhoso. Mas é um ouro, reluz. Mas é um ouro, assim, que de vez em quando ele entrega de bandeja, né? Você tem que banhar o ouro pra ele brilhar. Não reluz assim tão facilmente, não. Já brilhou mais, né? Hoje já não brilha tanto. A seleção brasileira de vôlei está jogando neste momento. Masculina vai vencendo os Estados Unidos por 10-6. Os improváveis, depois de serem muito questionados, a seleção brasileira está lá. No vôlei de praia, a melhor dupla do mundo, que é brasileira, também vai vencendo 10-5 a dupla do Japão. Tudo bem, Fábio Schaiber? Cara de pensador aí, cara de quem tá com a ressaca daquelas, hein? Segundou, boa tarde, meu caro.
Aqui estamos mais uma semana, né, Léo? Boa tarde a todos, boa segunda-feira. Você está falando da Rebeca, que momento marcante também, momento simbólico, né? Ela no pódio, como recebendo a medalha de ouro e sendo reverenciada pelas duas competidoras, né? Pela maior de todas, a Simone Biles, também pela Jordan, que ficou em terceiro, reverenciando a brasileira, que tem muito carisma mesmo, né? Muito amiga das outras medalhistas, e acabou sendo reverenciado, um momento muito simbólico, muito legal, momento olímpico. Você percebe a grandeza de um esportista com as reações quando a derrota aparece. E quero dizer para vocês que Simone Biles e a Jordan, que ficou em terceira, Simone em segundo, foram gigantes ao fazer aquela cena de como se estivesse ali reconhecendo, né, a chegada de uma rainha, de uma majestade, né, de alguém que estivesse acima. Superior, e Simone, né? Biles e também a atleta americana, norte-americana, Jordan, que agora me falha o sobrenome, foram gigantes na ação em que fizeram. E alguns companheiros nossos, assim, eu gosto muito da imprensa, mas às vezes o jornalismo ele tenta ser mais notícia do que a própria notícia. Isso me pega quando o repórter norte-americano pergunta para Simone Biles: nossa, mas por que aquele gesto? E a Simone Biles simplesmente responde: porque ela é uma rainha. Falou e disse. Sabe quando você quer uma polêmicazinha, quando você quer alguma coisinha. Quer criar um... E a Simone Biles só respondeu: porque ela é uma rainha. Pronto, cara, acabou. A Simone Biles não é humana por tudo que fez. A série dela foi incrível, porque ela teve 2 descontos e ainda ficou com 14,133, 33 décimos ali abaixo da nossa campeã, da Rebeca. Mas, por outro lado, a grandeza, enfim, uma Olimpíada que está sendo surpreendente, com ações nesse sentido, né? E uma Olimpíada também de fake news, né? Com o que fizeram com a atleta do boxe, Argelina, que depois, ontem, uma grande matéria, uma matéria muito boa do Pedro Bassan. Aliás, o Pedro Bassan está dando aula em texto, né? Sempre foi um dos meus repórteres preferidos, provando que a atleta lá é mulher. O pai dela, na Argélia, apareceu com a certidão, com tudo. Para com essa fake news. As próprias atletas, né, que competiram com ela, inclusive a Bia brasileira, falando é a segunda vez que ela passa por isso e ela é mulher. Não tem isso. Esse teste que fizeram não é reconhecido pela Federação Internacional de Boxe. Enfim, muita coisa pra gente aprender. Muita coisa pra gente aprender, muita coisa pra gente superar. Em 2015, a Rebeca saiu de 3 cirurgias de ligamento cruzado para em 2024 ser campeã olímpica. É uma história chocante. Prova para nós cada vez mais que dá sim para se reinventar, que resiliência é preciso, mas também que persistência tem que fazer parte da nossa ação diária em tudo que a gente for fizer. Exato, superação em todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque lembrando muito bem, é uma menina que saiu dos projetos sociais, que muita gente às vezes dá de ombro. Ah, aquilo lá é uma criança só pincando, só pulando. Saiu de um projeto social para se tornar hoje no solo, a maior atleta deste planeta. Hoje ela é. Daqui a 4 anos vai ter uma Olimpíada, pode ser outra, mas hoje ela é a melhor do mundo. E eu gostei muito da manchete do jornal Folha de São Paulo, que estava lá, a melhor acima da melhor do mundo. Então, tipo, né, já diz o que fez. É o concurso demais. Bom, 5 de agosto, vamos falar bastante do jogo da Ponte Preta. Venceu ontem, hein? Gol de quem? Gé. É o Gé Vida. É o Gé, gol do Gé. Subiu e ó, pum. Cara, e eu fiquei reparando, acho que foi a Ponte que soltou um vídeo nas redes sociais do movimento do Gé. O movimento de centroavante nato, procurando sempre a melhor posição. A bola tá aqui, ele vinha pra frente. A bola foi lá pro canto, pra ponta, ele se colocava no meio dos zagueiros. Cara, a visão, a evolução do Gé é algo muito legal e a visão dele nesse gol foi muito interessante, nós vamos comentar isso. Hoje tem o jogo, na verdade, a expectativa pro Bugrão, que joga amanhã contra o Ceará. Amanhã, 9 horas da noite. Tem Série B, tem Série A. Tem Série B, tem Série A, tem um monte de jogo. Tem Série hoje. C. Tem Copa Paulista. Aliás, a Inter de Limeira, a Inter de Limeira tá cobrando pênalti até agora, né? Até agora. O Avenida parece que pediu um tempinho, tomar uma aguinha lá, mas... Que sacanagem, né? Foram 22 cobranças, cara. Mas não foram 22 assim, Lupe, 11 para um lado e 11 para o outro. Foram 22. Mas aí, o que acontece? O jogador da Inter, eu esqueci o nome cavadinha dele. Não, né, velho? Café. Deu um cafezinho pros caras, né, velho? A Inter que pega o Nova Iguaçu agora, né? Jogo duro, hein? Nova Iguaçu, se não me engano, é vice-campeão carioca?
Isso. O do Manuel, do Sérgio zagueiro. Rafael tava lá. Do zagueiro perdeu aqui. Pro Flamengo, né? Perdeu. Que tinha Carlinhos, ex-Corinthians no ataque, que foi pro Flamengo. Foi 3-0, né, pro Flamengo no primeiro jogo. Foi. Depois e aí depois não logrou mas isso. o Nova Iguaçu tem um bom time. Tinha, né? Mas aí porque não é mais aquele time. É, porque o time, o goleiro, por exemplo, o Fabrício foi pro Internacional, é titular o zagueiro veio pra cá. Pra Ponte, o atacante veio pro... O Bill, lembra do Bill, o atacante que era do Flamengo, passou pela Ponte, rompeu o ligamento do joelho, só volta o ano que vem. Então não é um time... O estadual, ele é a vitrine. É a vitrine, quem se destaca... Vai embora. Engata aí numa... E o outro paulista na Série D rodou, né? O Água Santa perdeu de 3-0 o Brasil de Pelotas, está eliminado. Somente um paulista na disputa ainda pro acesso à Série C. Somente a Inter de Limeira. Fechado. Nós vamos falar também dos jogos do fim de semana. O Palmeiras ia engatar a pior série da sua história desde 2020. Que são 4 derrotas seguidas, mas o Rony salvou a lavoura. Vamos falar a verdade. E nós também vamos falar do jogo do Corinthians, que lambancem. E como o Corinthians tá fraco, hein, gente? Mesmo com 2 a mais, não conseguiu vencer o fortíssimo Juventude. Brincadeiras à parte, Juventude tem um time muito organizado. E o São muito Paulo? Organizado. Juventude bateu o Grêmio na Copa... Fluminense na Copa do Brasil, jogando muita bola. 3-1. 3-2. Jogando muita bola. Vamos falar do São Paulo também, que... E o Santos com o Sport, dá licença, hein? Ah, mas aí o juizão viu um pênalti ali. Pô, o cara vai tirar o braço. Não tem como ele tirar o braço a 1 metro de distância, velho. Não dá. Mas não, ali foi pênalti. Eu vou te dizer o porquê. Porque na hora que o cara vai bater, ele põe as mãos pra trás e de repente ele tira. Aí o movimento aí não tem jeito, né, meu amigo? Hoje é dia do quê, Lupe? Dia da farmácia. Opa! Parabéns pra farmácia. Não do dia do farmacêutico, hein? Bom. Hoje é o dia da farmácia. Hoje é dia da farmácia. O que é a farmácia? A farmácia é aquele estabelecimento comercial que vende medicamento. E 90% das vezes a gente só entra pra pesar. E ainda sai de lá falando que a balança tá errada. Medicamentos e Você sobe na balança. Isso. Você sobe na balança, você fala assim: sempre errada essa balança. Nunca arruma, né? Nunca arruma. Eu não faço isso. A gente percebe. E hoje também é dia da saúde, porque a farmácia ela traz o quê? Saúde. Não, ela restabelece, né? Isso, perdão. Ela restabelece a saúde. É que saúde e cabelo, enfim. Mas na mesma frase não dá. Fica complicado. Mas, né? boa, hoje é dia da saúde, cara. Saúde. Uma enquete boa sobre saúde, hein? Poxa vida. Agora você... Tô por fora, hein? Poxa, saúde, cara. Se você espirrar, saúde ali, ó. Tô mais por fora do que braço de caminhoneiro. Tô tá difícil agora, hein? Tá complicado. Enfim, tô Sim. mais por fora do que... Vamos deixar quieto. O horário não permite. Sabe quem tá por dentro? Quem tá por O dentro? Sarcófago, até porque a Ponte Preta esteve em campo. Não, o Guarani. Guarani esteve em campo. Guarani esteve em campo. Na segunda-feira, 5 de agosto, do Lá do mesmo passado. ano em que esse sucesso aqui fazia sucesso, ó. Ó. Quem que tá cantando? Umbrella. Umbrella é a nossa grande... Peraí, Umbrella... Não, eu ia falar Alicia Keys, mas não é Alicia Keys. É uma blasfêmia eu errar a nossa Beyoncé. Grande Beyoncé. Umbrella. Eu achei que ele ia falar Cyndi Lauper. Não é Cyndi Lauper, não. Eu pensei Gwen Stefani. Não, Eu achei- Beyoncé. Achei que ela ia falar Paula Abdul, que ia falar Paula Abdul. Umbrella. Umbrella que nada mais é, sabe o quê? Do quê? Guarda-chuva. Na Isso. tradução livre, guarda-chuva. Você Exatamente. tem muita Umbrella na sua casa, ô Fábio Scheibe? Faz tempo que eu não uso Umbrella, não, viu, Miguel? O Umbrella faz Muito tempo que eu tempo. não uso, mas o urubuzão, o meu tá todo dia, né? O que é urubuzão? Ué, o guarda-chuva. Você Ah, mas abre. também? Mas não chove, pô, não tá chovendo. O seu não. guarda-chuva não é um guarda-chuva, né? É guarda-sol, guarda-lua, porque pelo tamanho, meu amigo, tem que ser aquelas barracas de praia pra poder cobrir É uma lona de caminhão. toda a circunferência. Bambolê. Outro dia ele chegou só com a pontinha da barriga da camisa molhada. Por quê? Cobre só o pescoço do resto. 4h18, a Arena tá no ar. Vamos até às 5 da tarde. Se você quiser reverenciar a nossa Rebeca, fica à vontade. O WhatsApp para isso é o 99186-9070. 99186-9070. O Brasil vai vencendo o primeiro set das quartas de final contra os Estados Unidos, 16-15. Chegou a ter 16-11, mas agora tá com 16-15. O Brasil vai deixando a seleção norte-americana chegar. Como diz aquele comentarista de vôlei que eu gosto muito, é hora de parar, Bernardo. É hora de conversar com a turma aí, ajeita a casa. E no vôlei de praia feminina, a dupla brasileira vai batendo por 20-14. Pode ter a chance agora do set point fechar o primeiro set do jogo. Brasil vencendo o primeiro set, ela vai tentar aí. Não conseguiu. Ana Patrícia e Duda. Ana Patrícia e a Duda vão tentar, ainda Opa, não foi, é agora. Não caiu. Agora Opa. caiu. Ih, rapaz, Caiu pro rede. lado errado.
Vamos lá. Arena pra tentar ver se cai pro lado certo, viu? Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmaqui.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Manhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Para você que está ligado nos 99,1 FM. Como é bom saber que tem um caminhão de gente com a gente nesta segundona, 5 de agosto. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como diz um colega meu, entre, fique à vontade, pegue uma cadeira, sente-se no chão, a casa é sua. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Cadeira, então? Porque se todo mundo entrar ao mesmo tempo, não vai ter cadeira. Aí o que não tiver cadeira, pode sentar no chão. Você pediu uma enquete, eu pensei aqui no intervalo. Você pensou numa enquete? Eu sei que a gente aqui no Arena sempre faz alguma enquete tentando sair do futebol, mas hoje, como é o dia da saúde... Quem tá precisando mais de saúde no momento, o Corinthians ou o Palmeiras? Corinthians. O Corinthians tá respirando por aparelhos, o Palmeiras ainda tá aguardando o resultado de exame. Na minha visão, mas vamos deixar pro torcedor. Quem respira por aparelhos hoje? Quem tá numa situação mais delicada? Aquela que já recebeu assim, ó, vamos subir pra CTI. Ainda antes da UTI. Quem? Manda aí, 991869070. Corinthians ou Palmeiras? 991869070. Mas tem gente mandando áudio também, né, meu caro Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha, junto com o seu casca de bala, o Daniel França. Vamos ver o que a galera tá dizendo. Da CBN Campinas. Boa tarde.
Hoje tô meio de cabeça cheia, meu. Por quê? Corinthians, pelo amor de Deus. Nossa. Olha, tira o perdão da palavra aí, o tesão de qualquer um de assistir jogo. Minha mãe do céu. Verdade. Parece um filme de terror, meu. Parece, meu. Daqueles bem ruins ainda. Tem jeito desse time ajudar, arrumar, sei lá. Chamar um pai de santo, bater um couro aí, não sei, rapaz. Que a coisa isso? Tá feia a coisa, viu? Tá feia mesmo. Daqueles filmes ainda. Deplorável. Esta noite. Vamos que vamos, né? Essa noite encarnarei teu cadáver. Corintiano, maloqueiro, sofredor e brasileiro. Não precisa ser muito abraço também, né? Deus, saúde e paz aí pra vocês. Um filme de terror nesse nível aí. Caixão, nesse nível total. Essa noite encarnarei no teu cadáver, é a melhor coisa que tem, hein? Pelo amor de Deus. Mas tem outros. Manda. Vai você, ô. Tarde Arena. Muito feliz aí com a conquista da Rebeca. Mas eu acho que o Brasil, no quadro de medalhas, pode melhorar um pouquinho mais, né? Na verdade. Concordo. Então é o seguinte, nessa reta final de Olimpíada, foca nos esportes coletivos, velho. Futebol feminino, vôlei masculino e feminino. Levar ouro nessas 3 modalidades é 50 medalhas que vai somar pra nós aí, velho. Não é assim. Não é assim, não. O critério é esse. Não, o critério ele confundiu. Não é assim. Se o vôlei masculino for campeão nos jogos, vai ter uma medalha somente no quadro, que ganhou em uma modalidade. Não funciona assim, Cabelo. Não. Senão a gente colocaria 35 pessoas lá no futebol feminino, mais 25 no vôlei masculino. Ele se equivocou. Não funciona assim, não. Não é um pequeno lápis, um pequeno falho-ato, né? Um alho-fato. Alho-fato. Pois não, ô Chay. E para quem achava que que o Brasil não estava envolvido na disputa do futebol masculino, está enganado, né? Até por uma certa forma não direta, indireta, o Brasil está sim no futebol masculino, representado pelo Rogério Micali, que levou o título do Brasil em 2016, no Rio 2016, era o técnico da seleção sub-23 do Brasil, que conquistou o ouro contra a Alemanha no Maracanã. Ele é técnico do Egito, que faz a semifinal contra a França agora, está empatando 0-0 para decidir quem vai para a final contra a Espanha, que venceu o Marrocos. Rogério Micali, então, treinador do Egito, podendo chegar a uma final inédita, né, para o Egito contra a Espanha. Sabe qual que é o melô dessa disputa, meu caro Fábio Scheibe? Qual que é? Essa é a mistura do Brasil e do Egito. É verdade. Nossa, o cara aceitou na marca ali, os Estados Unidos virou pra cima do Brasil, hein? Virou. Ó, 22-21. Puxa vida. Não sei não, hein? Será? Acertou, já mostrou o replay. Chama já. o VAR. Que droga, hein? 22-21 e a dura que agora vai ficar naquele jeito lá. Eles jogam pra gente, a gente passa, empata 22-22, ó. 22-22. Só que aí eles vão ter o serviço. Eles vão ter o serviço. E aí eles vão ter agora que, na verdade, passar a bola, né? E aí eles vão abrir 23-22. Um deslize nosso é 25-23. Enfim. E no vôlei de praia a gente venceu a primeira já, né? No vôlei de praia a gente venceu o primeiro set, 1-0, e tá vencendo agora no segundo set. No segundo não, como que é o nome desse set? É 7 mesmo. Tá vencendo no segundo set. Olha lá, o Brasil errou o set, 23-22. Tem um pessoal que eu conheço aí que quando precisa fazer o serviço vai embora. Pô, mas o Cabelo é seu colega de bancada, não fala isso dele, não. Segunda-feira. Pô, deixa o cara. Vem manso, bem manso. É isso aí. Bem manso. Que nem diz um amigo meu, pisa fofo. Vai devagar. Segundona, velho. Vai pra outra aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Saudações, Tricolor. Saudações também à Rebeca. E o Tricolor passou pelo Flamengo, graças ao bom Deus. Agora vamos focar na Copa do Brasil. Vai ser um jogo complicado, apesar da vantagem de 2-0, mas o jogo é lá. Vamos torcer para o São Paulo passar e, quem sabe, ser campeão novamente da Copa do Brasil. Vamos não, né, Cabelo? Aí não. São Paulo que enfrenta o Goiás sem técnico. O Antônio Lupe trouxe a informação no CBN Esportes. O Goiás tá Márcio Zanardi foi demitido, né? Então o Goiás sem treinador contra o Tricolor Paulista. A não ser que arranje alguém até quinta-feira. Você vê como é a vida de treinador, né? O cara ficou aí intacto no São Bernardo há anos, e de repente, pode ser 7 pontos para os Estados Unidos, que perdeu o set inteiro, virou na hora H e pode ganhar agora 25-23. Não, chutou para fora, sacou para fora. 24-24, vai a 2, como a gente diria lá na rua, né? O melhor vai a 2. Vai a 2 que... Eu gostava daquela 3 pra trás, entrega o Betis. O famoso cricket hoje em dia, né? Vai pra mais um ouvinte. Revela a tua idade, né? Claro.
Amigo da CBN, boa tarde. Quem fala é Elcio de Cosmópolis. Ô, Elcião. Eu quero dizer mais. Eu sei que os senhores aí é especialista no esporte. Aí tem um líder, João, né? Mais ou menos. Que é muito bom no esporte aí, nas conversas aí. Eu quero dizer para você, para os senhores o seguinte. A Rebeca, ela é um símbolo do que vai ter daqui a uns 10 anos aqui no Brasil. O Brasil vai crescer tanto no esporte com essa ajuda do governo aí, que o Brasil ainda vai ser medalhista em primeiro lugar no ranking de qualquer Olimpíada. Fica olhando pra você ver. Uma Rebeca ela é capaz de trazer ou fazer vários jovens interessar pelo esporte. Esse esporte de Olimpíada é um esporte muito bom. Com certeza. Nós temos problema aí que... Com certeza, é muito bom. Muito bom. Eu gosto. Você gosta, Lupe? Peraí. Eu já gostei mais, eu já gostei mais, viu? Já gostei mais. Agora eu tô gostando mais ainda. Tá bom. Deu pra entender? Deu. Foi claro, foi... Mas tem muita coisa acontecendo na Olimpíada dessa vez. Sabe o que precisa acontecer logo? O surf, porque ali vai ter ouro. Vai ter ouro. Tanto da Tatiana Westweb contra do Gabriel Medina. Mas você viu o que aconteceu lá com a coitada da Desligaram a piscina paraguaia? De onda. Não, a atleta paraguaia foi embora, velho. Por quê? Porque ela foi pra Disney sem autorização e mandaram ela embora. Ei, rapaz. Demitiram a nadadora paraguaia, cara. E o Brasil perdeu 26-24 o primeiro set para a seleção norte-americana. Tem que fechar, Brasil. Não pode dar esses moles. Não pode dar vacilo. Não pode dar vacilo. Perdemos. Vacilou, perdemos. Não pode dar mole. Vacilou, cachimbo cai. Exatamente. Tem mais um aí antes do repórter CBN, Eduardo Rodrigues? Sempre tem. Boa tarde, senhores. Anderson Soares, aqui de Jaguariúna. Ô, Anderson. Quem canta Umbrella é a Rihanna, tá? Olha lá. A Rihanna? É. Eu falei o quê? Você falou... Ele tinha comentado Tina Turner? Não, foi Beyoncé. Beyoncé, não. É a... Essa aí que ela falou, Rihanna. Você sabe o encontro dela com aquele jogador de São Paulo, como foi? Qual jogador? O Kaká cumprimentou ela, falou Rihanna. Ela falou Kaká. Pode ser do Corinthians também. O Lupe não gostou não, Chaive. Foi boa, gostei. O que foi, Lupe? O silêncio não comete erros, Lupe? Se for pra ficar 1 hora aqui fazendo isso, eu vou embora, velho. Tem o repórter CBN ou tem ouvinte? Põe ouvinte, se tiver ouvinte. Lupe entrou em Boa tarde, galera do Arena. Como é que vocês estão? Tudo bem? Já estivemos melhores. Bom, eu vou falar do Corinthians que não tem nem o que falar, né? É melhor falar de coisa boa. É verdade. A Rebeca. Concordo. Rebeca, medalha de ouro, merecida. Agora, a segunda ou terceira, eu achei que a Romena foi melhor, hein? Foi a Romena foi garfada ali. Eu também. O que vocês acham? Concordo. Um abraço, Frank de Valinhos. Ô, Frank, você conhece o Frank de Valinhos? Que Frank? Esse aí que acabou de falar com a gente. Ele falou uma coisa certa. Se eu fosse da Romênia, eu estaria pé da vida. Aliás, era pra ela ter ficado em terceiro. Eu também acho. Pediram a revisão da nota sem ser a Simone... A Simone o quê? Biles. Jordan. E aí a outra americana ficou em terceiro. Ela tava comemorando a Romênia e aí, de repente, caiu no choro. Eu concordo, era pra ela ter levado prata. Se eu sou ela, acordo o Drácula pra ir lá brigar com esse povo aí. Manda assustá-la. Repórter CBN. da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional na terra indígena Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul. Segundo uma portaria publicada hoje, as equipes ficarão na região por 90 dias e vão auxiliar os servidores da FUNAI. A ação também terá apoio das forças de segurança estaduais. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, extinguiu uma ação movida pelo PSDB contra um pronunciamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre o Dia do Trabalhador.
A decisão atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República. O partido havia acionado Marinho, o presidente Lula, por propaganda eleitoral antecipada, alegando que houve promoção do governo e também enaltecimento de Lula durante o discurso. As informações são da colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Bela Megali. Polícia Civil de Minas Gerais indiciou a médica que sequestrou uma recém-nascida no hospital de Uberlândia. Segundo o delegado responsável pelo caso, as investigações que levaram ao indiciamento foram feitas em conjunto com a polícia de Goiás. Cláudia Soares Alves está presa preventivamente. A defesa alega que ela teve um surto psicótico no momento do crime. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. E como estão as estradas neste momento na região metropolitana de Campinas, meu caro Mário Quintino? Boa tarde para você. Eliel, boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da Campinas Montemor. A gente comentou mais cedo sobre obras na altura de Hortolândia, para quem seguia em direção de Campinas, à altura do quilômetro 9. Agora a situação já mais tranquila, nosso ouvinte consegue passar ali pelo trecho. Atenção já em Campinas, à altura do quilômetro 1. Aí tem problemas com o veículo pouco antes da chegada para o trevo da Bosch. Para quem vai em direção de Hortolândia, saindo de Campinas, aí a movimentação já é maior, logo na saída pela Alix da Cunha, atenção também aí pela região. A Bandeirantes tem boas condições para você acessar Hortolândia, inclusive, e também sentido contrário para quem vai em direção da capital. Trazendo informações ainda da Dom Pedro, já com aquele trecho de lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, no sentido contrário em direção de Jacareí, aí por enquanto sem problemas em toda extensão. Eliel. Perfeito, Mário. Já já você traz mais informações para a gente no ponto final. Ofertas Hispânia Atacadista. Café pilão meio quilo no atacado só R$16,99. Óleo de soja lisa só R$5,29. Hispânia Atacadista. É preço baixo, lucro certo. Daruge Chevrolet, do jeito que você precisa. As melhores condições para você conquistar seu Chevrolet 0 km. Novo Onix 2025 a partir de R$ 79.900 ou entrada mais 24 vezes de R$ 899 sem juros, com seu carro usado na troca. E novo Tracker Turbo 2025 em 36 vezes sem juros. Quer mais? Super bônus para você trocar seu carro seminovo na Daruge Chevrolet. Fale com a nossa equipe. WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Olimpíadas de Paris, nesse momento, vôlei de quadra e vôlei de areia. Na quadra, o time masculino do Brasil perdeu o primeiro set para os Estados Unidos e no segundo set, empate em 3-3, um baita de um rally nesse momento. Já nas areias de Paris, o Brasil está muito próximo de garantir aí a classificação com a dupla, a principal do mundo, Ana Patrícia e Duda. Elas venceram as japonesas no primeiro set, e no segundo está 19-14 para o Brasil. Então, Ana Patrícia e Duda estão aí garantindo vaga nas quartas de final do vôlei de praia em Paris. Quando você pensa na palavra história para contar, vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Arena CBN. São 4h35.
Ih, deu um branco aqui. 4h39. 4h39. Para você que tá ligado no Arena CBN, vamos juntos até às 5 horas da tarde. Você está na CBN Campinas, 99,1. Nossas brasileiras ganharam, quase ganharam agora, mas a bola da japonesa passou no último minuto no vôlei de praia. 20-16, final do segundo set. Brasil venceu o primeiro 1-0. Se vencer este também, já estará nas quartas de final. No vôlei masculino, neste momento, tempo da seleção brasileira, vai perdendo o segundo set, depois de perder o primeiro, vai perdendo agora por 6-3. E as brasileiras vêm para fechar, levantamento e... Crau. Ponto do Brasil, vitória brasileira. O Brasil está nas quartas de final. A Duda e a grande Angélica? Não, a Angélica era antiga, é a Duda e a Ana Patrícia. Ana Patrícia, isso. A Duda e a Ana Patrícia estão nas quartas de final. Kiko e Ishii ficaram pelo caminho no Japão. 21-15 e 21-16. Bom, uma vitória tranquila, dá pra dizer assim, né? Você me perguntou na sexta-feira, não só pra mim, mas pros integrantes que estavam participando do Arena também, quantas medalhas de ouro o Brasil iria ganhar no final de semana. Foi correto, perguntei. E eu disse que nenhuma. Exato. Eu disse 3. E não ganhamos nenhuma. Não ganhamos nenhuma, porque a da Rebeca veio na segunda de manhã. Exato, não foi no fim de semana. Por quê? Por causa do surf, que foi adiado. Sim. E eu entendo de mar, por isso eu falei que o Brasil não ia ganhar nenhuma. Aliás, o mar não tá pra onda, né? Não tá pra onda. E eu falei também né? Que, infelizmente, nós tivemos ali o deslize do Calderano, né, no tênis de mesa, mas ainda o Brasil tem chances de medalha pelo duelo de equipes no tênis de mesa. Não é ping-pong, hein? Não é ping-pong. Tênis de mesa. Eu acho ping-pong tão mais bonito. Eu acho mais... É informal, né? Informal. Os caras podem falar outros esportes aí que é jogar peteca de badminton, não pode falar ping-pong? Não, é badminton. É jogar peteca. Não é, Chaime? Não vou mexer nesse vespeiro, não, velho. Claro. Interessante. Associação dos jogadores de badminton daqui a pouco vão aparecer aqui no complexo. É tipo, como que é? Nossa, você fez essa sonoplastia aí. Tem um cidadão na redação que, se estiver ouvindo, vai ficar fazendo a tarde inteira. Faz de novo, só pra ele gravar na cabeça. 4h41. Vai pra mais um áudio aí dos nossos ouvintes, Eduardo Rodrigues. O Corinthians tá na UTI, hein? Vixe. Estão tão ruim. Vixe. Que os médicos já avisou aos familiares. Não tem mais o que fazer, infelizmente, viu? Mas não tá na zona de rebaixamento. Tá muito ruim. Não tem mais o que fazer. Tá na zona de rebaixamento? Campeões, André de Campinas. Tá na zona de rebaixamento, sim. 18º no momento. Corinthians, 20 pontos ganhos, né? Foi passado até pelo Fluminense, que estava na lanterna do Brasileirão um tempo atrás. Ué? O Fluminense engatou a 4ª vitória consecutiva, ultrapassou o Timão já, inclusive. E com ironia do destino, quem assumiu o Fluminense? Mano Menezes. Mano Menezes. E a dupla Grenal beirando o Z4 também. Tá? Não vi. Os Grêmio e Inter com 21 pontos, tá ali, namorando também essa região da confusão. A zona do agrião. É ali que a codorna é a pia e a mãe não vê, velho. Bom, vou falar um negócio pra você. Tá indo embora já? Terminou? Já, né? Tá fácil, acabou, né? Cedo hoje, tranquilo, né? Vai pegar o crepúsculo agora? Pois é. Será que vai estourar uma gelada? Com certeza. Não tá com medo de uns meses que estão vindo por aí, né? Eu acho que ele tá preocupado, sim. Costa quente, né? Não sei, não sei. Tá, não diria isso categoricamente. Tá bom, então. Boa tarde, CBN. Eu concordo completamente com esse cara aí. Se o Brasil ganhar, tem 22 jogadores. Se o Brasil ganhar no futebol, vai ser 22 medalhas. Nós já vai lá pra cima, já no quadrinho. Foguete não tem ré, né? Não é assim, não. Vai devagar. Queríamos, né, que fosse assim, mas não vai ser. Não vai ser. Não, nós vamos ganhar, mas não vai somar um pra cada um. Agora é reação, hein? Agora é reação. 10-7. Segundo set do Brasil e Estados Unidos está 10-7 para a equipe norte-americana, e o Brasil vai, neste momento, remando para tentar diminuir essa vantagem. Lembrando que os Estados Unidos venceu o primeiro set 26-24. O Cabelo, Corinthians. Assunto é Corinthians. O Corinthians que, nossa, uma partida sofrível, né? Quem perdeu o tempo de assistir o jogo, perdoa aí, nação corintiana, mas foi duro de ver. O Corinthians ainda achou o empate, né? Conseguiu trazer um ponto, mas um futebol muito abaixo daquilo que se espera do Corinthians. E olha, o Ramon teve início de trabalho, conseguiu somar pontos, conseguiu dar uma
uma levantada até no astral da rapaziada e tal, mas o Corinthians tá mostrando uma futebol muito aquém, né? Vamos ver como é que passa capítulo, muda capítulo e o então, Corinthians continua perdendo. É o papel que tem, né? O elenco. Mas eu posso colocar uma pitadinha nessa discussão? Claro, nesse diapasão? Nesse diapasão, uma pitadinha gostosa de uma mini polêmica. Claro. A gente tá falando do resultado da atuação do Corinthians. É claro, jogou com 2 a mais no segundo tempo. Teve chances, mas não conseguiu. Não fez. Mas e o Juventude? Eu achei que o Juventude deu mais trabalho, por exemplo, do que o Grêmio deu na Copa do Brasil. Ah, mas aí a CBN Porto Alegre enaltece o Juventude. A gente tem que falar do nosso aqui, não, que é o Corinthians. Mas eu acho que assim, se do outro lado tem um time que se destaca, mas ele se destacou defensivamente. Mas o jogou arrumado. O Juventude não está no mesmo degrau que o Corinthians. Está. Não está. O Juventude pode ser legal. Em termos de elenco? Não, nós estamos falando em termos de história e tudo mais. Por isso não. Aí, peraí, não. Em termos de história, não. A cobrança vai ser sempre em cima do Tudo grande. Tudo bem, mas se você for pegar o time do Corinthians peça por peça, o Corinthians, ele tem um time muito bom. Os meninos estão dando conta do recado. O Giovani, mais uma vez, na minha opinião, foi bem. Mas se você for pegar o elenco assim, o Juventude ele é muito pior do que o Corinthians, não. O Juventude tem mais conjunto. O Juventude tem mais... É que o Corinthians jogava uma partida fundamental, direta, né? Em casa, com apoio da torcida, 40 e poucos mil pessoas no estádio. Mas o Corinthians não conseguiu furar a retranca do Juventude, né? Que marcou um gol logo no início e acabou segurando bem. Desenha mais com pro 2 jogadores Lúcio, a mais, né? Desenha pra ele. Ele não sabe, tem que desenhar pra ele. Fica difícil, né? Pro Corinthians era um jogo fundamental para sair dessa parte de baixo da tabela. O Corinthians que tem 21 jogos já, né? A maioria dos times que concorrem ao Corinthians pela vaga, essa indesejada vaga no Z4, a maioria tem ou 20 jogos, ou 19, 2 jogos a menos. Então fica a situação complicada pro Timão realmente. Ontem era fundamental a vitória e não veio. Gente, o Corinthians hoje, vou ser muito sincero, o time do Corinthians hoje é time para brigar para cair. Não é pra brigar pra ficar, não. É brigar pra cair. É na segunda página da tabela. Mas muito. Não é pouco, não. O problema era o Antônio de Oliveira. Antes do Antônio de Oliveira, quem tava mesmo? Era o Mano? Mano Menezes, né? Aí, não, vamos trocar. Aí veio o Antônio de Oliveira. Não, o problema é o Antônio de Oliveira. Aí trouxeram esse rapaz aí. Esse rapaz? Não, o Ramon Dias. Esse rapaz é muito bom. Mas já chegou com os dias contados. Não. Mas se demitir, ele vai contratar quem? Não, mas já chegou. Ó, atenção, notícia agora de última hora das Olimpíadas, teremos surf, viu? Teremos o surf hoje, Gabriel Medina, às 18h05 na água, e a Tatiana Westweb depois às 19h alguma coisa. Mas teremos surf sim brasileiro. Hoje às 18h05 parece que o mar virou lá. Agora o mar deu onda. A maré cresceu, e aí nós teremos ondas muito legais. Ondas praticadas. Ondas radicais. Não são ondas curtas, hein? Não são ondas curtas. Não, são ondas curtas. Exatamente. O ouvinte mandou aqui rapidinho, sei que a gente tá falando de Corinthians. Boa tarde a todos. Não esqueçam de divulgar que hoje faleceu o Adílio, esse Flamengo. Cara, bem lembrado. Você viu jogar, né? Eu vi um pouquinho, um dos melhores. Você acompanhou o início da carreira dele, né? Adílio e Zico. Você acompanhou o início da carreira do Adílio, né, Gabriel? Não, o início não, que foi década de 70, mas eu peguei anos 80, inclusive nos 3-0 do Flamengo sobre o Santos, na final do Brasileiro de 83. Você precisa lembrar disso. Adílio fez um gol. Lembra do jogo dele contra a Ponte Preta? Vai lembrar contra o Santos? Não, mas é verdade. Você é muito partidarista. Com o resultado do Primavera, você não falou até agora. O Primavera empatou com o Capivarino fora de casa, trouxe um ponto, jogo difícil lá em Capivari. Mas falou que ia atropelar. Todo jogo é difícil. Jogo do Juventude com o Corinthians é difícil, jogo capivariano com o Primavera é difícil. Não tem um jogo que vocês falam que é um jogo fácil, né? Mas assim, só pra registrar o Adílio, um dos maiores, Andrade, Adílio e Zico. Tita Nunes e Lico, olha aqui. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior. Foi o time campeão do mundo? Campeão do mundo 81. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Andrade, Adílio e Zico, Tita Nunes e Lico. Tá bom, né? Inclusive o Adílio marcou um gol na final do Mundial também. Foi. Boa, Chaib. Isso mesmo. Depois ele foi encerrar a carreira no Curitiba, treinou base do Flamengo e tal, mas um dos grandes, com um dos 8, clássico, né? Adílio, ele jogava com a 8. Com a 8. Zico com a 10. Adílio Andrade com a 5, ali na cabeça de área ali. Olha. Nunes com a 9. Nunes com a 9. Isso aí. Ele era um 8, trazendo para hoje em dia, no estilo assim, lembra um pouco do Rodrigo Tabata.
Pelo amor de Deus. Não? Não era nesse nível de futebol? Muita categoria, muito... Seria um 8 Márcio Araújo? Não, fala isso. Não banaliza a camisa 8. Seria um 8 Leonaldi? Não, é um 8, olha... Eu não vou falar nada, porque se eu falo, depois eu sou cancelado também. Seria um 8 Fumagalli? O Fumagalli, depois do final de carreira, já dava com a 10, mas é um 8. É um 8, né? Um 8, tipo Renato Morungaba. Seria um 8 Elano? São Paulo, Elano. Mas o Adílio era habilidosíssimo. Ele tinha todo o toque de bola, ele tinha uma habilidade. O time inteiro do Flamengo, tirando o Marinho ali na zaga, era muito habilidoso, né? Os três da meiuca ali, Andrade, Adílio e Zico, todos muita habilidade. Tá sorte de quem viu. Quem foi o zagueiro desse time que faleceu mesmo, Cabelo? Figueiredo. É faleceu. Um baita quarto zagueiro também, Figueiredo. E naquela decisão do Mundial, você ouviu pelo rádio, né, Cabelo? Opa! 81. Eu 81 não acompanhei, mas 83, a final com o Santos. Tá vendo como que é? Não, mas é uma enciclopédia. Tudo que envolve o Santos, ele põe, não é? 81 não acompanhei, mas 83 contra o Santos. O Santos que tem um timaço, o Serginho Chulapa, Paulo Isidoro, Lino. Mas fala do seu time. Não, mas tô falando da história. Não é história. Tudo bem que você viveu boa parte da história, mas não precisa ficar toda hora falando do Santos. O Palmeiras escapou da quarta derrota seguida, hein? Escapou e... Graças ao Rony. E ao VAR, né? Pintou notificação no seu telefone? Tem gol do Rony. E o Rony, que vira e mexe, ele é criticado, mas... mas ele fez esse, mas perdeu um caminhão também, hein? Quer ver? O Scheibe, você assistiu o jogo, não assistiu, Scheibe? Mas eu não consigo criticar o Rony, não. O cara o coração não deixa, né? O coração não deixa. O cara é muito coração não deixa. Pode ser... Se entrega muito, né, Scheibe? Perdeu uns gols, mas ele entrega muito. Teve uma bola que estava quase perdida também, ele pôs o pé, fez uma defesa. O Rocher fez uma defesaça. O Palmeiras foi mal no primeiro tempo, né? Primeiro tempo sem criação, mais uma vez, não criou nada, não finalizou. No segundo tempo, o Dudu saiu, o Dudu tá muito mal ainda, muito abaixo pelo tempo de recuperação, né? Não tá e a situação. Tão bem como... Mas a vida de atacante... Desculpa te cortar, Scheibe, a situação do Dudu corrobora com aquilo que eu falei no Arena algum tempo atrás. Que eu disse que a Leila liberou o Dudu e falou isso abertamente, porque já teve informação interna do Palmeiras do momento do Dudu, da situação física ou algumas outras coisas. Por isso falou, não, pode ir embora que não acrescenta em nada. O Dudu, é notório, né? Hoje, seria a reserva do Arthur que foi embora, que foi vendido aí de novo. Sim, é notória a defasagem física também do Dudu quanto ao resto dos jogadores também. E o tempo de jogo também, ele tá muito abaixo, né? E pra ser titular assim fica complicado. Daí com a entrada do Felipe Anderson, o Palmeiras melhorou bem no segundo tempo, teve oportunidades, mereceu o empate realmente e evitou a quarta derrota, que seria trágico para uma decisão, para uma pré-decisão antes do Flamengo e Botafogo. E se o Dudu tivesse ido pro Cruzeiro, eu tenho certeza que hoje ele estaria num bom momento. Fazendo gols, porque o Cruzeiro vive um bom momento. E o Dudu, que é um cara que também tem uma ligação muito forte com o Cruzeiro, estaria num momento melhor do que essa permanência... Eu vou ser ousado, permanência forçada no Palmeiras. Foi uma permanência... E aí pra você ver como vida de torcedor é passional. Foi uma permanência mais imposta pela torcida do que a própria vontade do jogador. Porque ele também sabe que ele tá meio sem espaço, então ele decidiu ficar porque houve a pressão da torcida, falando você é ídolo aqui, não vai embora, tal, e ele ficou. Mas ele não tinha essa vontade de ficar. E aí essa até permanência... pela questão do salário, né? Exato, essa permanência toda dele aí no Palmeiras, olha o tamanho do problema que deixou pro Palmeiras aí, ó. Não, e com um detalhe importante, né? Porque a partir do momento que o Dudu não aceita a proposta, a Leila fala, então a gente vai ter que ficar com ele até o fim do ano. Até o fim do ano que vem. Até o fim do ano que vem. Ou seja, ele tem prazo de validade. Total. Não problema. Poderia estar com 3 anos de contrato no Cruzeiro. 2,5 milhões. 2,5 milhões na conta. Não. Exato. Quis ficar no Palmeiras. É um cara hoje questionado, como disse o Fábio Scheibe. As atuações não condiz com o que ele tá muito abaixo. Já viveu. Não ele tô tá falando que abaixo. o Dudu não é um grande ídolo do Palmeiras, hein? Fui convidado para acompanhar o jogo de uma das tribunas do Palmeiras, Palmeiras e Vitória. Cara, Sim. Dudu não faz nada. Sou honesto em dizer, o Scheibe não me deixa mentir. Ele vê o jogo do Palmeiras muito mais do que eu. O Dudu não faz nada. Essa jogadinha manjada
joga na bola no Dudu aberto pela direita ou pela esquerda, que ele vai tentar ir pra cima da zaga e cruzar. Só que ele não chuta, ele não finaliza, ele já não tem Sem mais... confiança nenhuma, né? Nenhuma, ele já não tem mais, Chaib, aquela confiança de ir pra cima da zaga ou tentar chutar de fora da área. Ele não chuta, não vai, e não tem força. Não tem força mais, não sei. Quando o Dudu pega a bola, antigamente, quando ele pegava a bola, você tinha certeza que ele ia driblar o marcador. Você tinha certeza que ele ia pra cima, ia pro fundo, ia cruzar e... Hoje, você já sabe, ele vai perder a bola. Certeza, enfim, né? 4h54, a gente vai para uma pequena pausa. Na volta tem o sarcófago de hoje. Tem muito assunto ainda pra gente falar. Arena CBN. Oferecimento Monkey, locação de caminhões Monkey e guindastes. monkeymac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800-591-2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h56, eu não posso deixar de falar da vitória maravilhosa, espetacular do São Paulo. 1-0. Toca no Caleri. Que é gol. Sempre, o homem fede gol, hein, velho? Nossa. Parabéns ao Caleri, que vitória do São Paulo. É o Caleri na Série A e o Gé na Série B. Nossa, mas essa dupla aí de cabeça ainda. Pum! E são dois brigadores desmiolados, hein? Parabéns. São Paulo, excelente resultado, mostrou ao Palmeiras que dá pra ganhar do Flamengo, sim. Aliás, o Flamengo já ia ficar em São Paulo ou voltou pro Rio? Não compensa. Mas não compensa, né, Chaib? Meia horinha, 40 minutos, tá de volta lá, depois vem meia hora, tá de volta pra cá. Depois precisa pagar hotel, aí tem que arrumar um lugar pra treinar. Exato, eu acho que voltou, né? Pagar uma pensãozinha. Eu acho que quem não deve ter voltado foi o Goiás, só o Zanardi voltou, né? Voltou. Não, o Zanardi ficou em São Bernardo, fiquei sabendo. Não, o Goiás jogou contra o Novo Horizontino, não vai voltar pra Goiânia, já vai direto. Pegar o Mirassol. Não, é em Goiás o próximo jogo com São Paulo. Então voltou sim. Voltou. Eu tô sabendo legal das coisas, hein, Chaib? Tá igual o Chaib, tá no nível. Pode ser que na semana passada ele tenha ficado em São Paulo. É verdade. É verdade. Fábio Chaib sempre preciso. O Fábio Chaib nunca passa frio, sabe por quê? Tá sempre coberto de razão. É verdade. Tem mais um ouvinte que mandou áudio aí, meu caro Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha. Vamos lá. Boa tarde, Arena. Bem, já que Pelé agora virou adjetivo de dicionário, né? Dicionário Michaelis, nossa querida Rebeca ganhou da Pelé da ginástica. Concordo. Ou será que a Nádia Comaneci ainda é a maior de todas? Mas parabéns pra Rebeca. Né? São momentos diferentes, mas a Biles, pra mim, da minha visão, é uma das maiores da história. Se não uma das maiores da história, com certeza. Mas pode ser, talvez, a maior da história, hein? 4h58. Vamos para mais um ouvinte, antes da gente chamar o sarcófago? Parabéns, galera da CBN, Antônio Wilson, Nova Europa. Valeu, Antônio. Ô, galera, olha, ontem teve o VAR na Ponte Preta, né? Se
fosse antigamente, o jogo tinha terminado 1-1. Porque qualquer juiz ia dar pênalti se fosse antigamente sem o VAR. Também acho. Então, um dia é da caça e o outro é do VAR. Entendeu? Então, ontem nós ganhou. Boa. E agradece o VAR. Tá bom, tá agradecido. Deixa com nós. Mas o último pra fechar. O sarcófago de hoje é pequenininho, foi 1-0 só. Ô, piadinha ruim, hein? Qual? Pelo amor de Deus. Qual piada? Caio de Jundiaí. Do Kaká lá. Ah, foi legal, velho. Foi legal. Tem mais um ainda? Meu Deus, vamos pra mais um. Boa tarde, João Miguel aqui da cidade de Arthur Nogueira, sou santista. Meu e assisti aquele jogo, foi 2-1 aqui em São Paulo pro Santos, depois o Santos tomou 3 lá e o Serginho quebrou o pau lá, né? Verdade. Dá pra comparar aquele time do Flamengo com esse time de hoje do Flamengo? Não. E tem uma concorrente sua aí, da rádio aí, diz que depois do Zico, o maior ídolo do Flamengo é Gabigol. Eu acho que eles não viram Adílio, Lico. Não. É por isso que você não pode ficar ouvindo qualquer coisa por aí. É por isso que você tem que ouvir a CBN, entendeu? Olha o tipo de besteira que você vai ouvir se você ficar ouvindo qualquer coisa por aí. Não dá. Vamos abrir o sarcófago logo, tá terminando. O Guarani entrou em campo no dia 5 de agosto pra pegar quem? Tem que falar, né? Tem. O Jaguaré. O Jaguaré. O ano era 2007. Vamos ver o compacto do jogo pra quem tá com a gente no YouTube. Campo desfalcado, mas com o apoio da torcida. Somente a vitória interessa ao time de Campinas. Já para o Jaguaré, apenas um empate o coloca na próxima fase. O Bugre começa melhor, pressiona logo no início e 12 minutos depois, Thales faz bela jogada, dribla 2 adversários e chuta para Cris. 1-0. O time de Campinas passa a apostar nos contra-ataques. Mas o ritmo cai e o Jaguaré, que só precisa de um empate, aproveita para criar mais oportunidades e preocupar os bugrinos. No segundo tempo, os capixabas voltam melhor, pressionam os donos da casa e assustam Gisiel. O Guarani desperdiça várias bolas. E o pior acontece aos 36 minutos. Rony Clay, livre, sobe mais alto e marca de cabeça, 1-1. Com esse resultado, o Guarani está eliminado da segunda fase do campeonato. O clima agora é dramático. Os jogadores se desesperam e os torcedores se calam. Na base do tudo ou nada, os bugrinos não desistem, principalmente Thales, que acredita até o último minuto. Determinado, o atacante domina no peito e chuta forte, marcando o gol salvador do Guarani, 2-1. O primeiro dele como profissional. Que bonito, hein? Bonito, hein? E aí, o ano foi? O ano foi 2007. Quem era o Guarani? Vai. Quem tava no Guarani? Era a Série C, né? Série C de 2007, Guarani 2, Jaguaré do Espírito Santo 1, Guarani de Gisiel, Xandão, Hugo e Danilo Silva, Robinho, Lucas, Gustavo, Raul, depois Nata e Rogério, depois PC, na frente Thales e Cris, técnico Carbone. Olha, o Carbone. Que isso, hein? E um do Jaguariúna, né? Só... Jaguaré. Jaguaré. Jaguariúna. Canu. Pardal. Depois foi jogar no Chelsea, né? Começou aí. Agenda de hoje, tem o que hoje? Olha, o cardápio está Brasileiro servido. da Série A, 9 da noite, Cruzeiro e Fortaleza. Não posso deixar de perder. Brasileiro da Série B, 6h30 da noite, Chapecoense e Mirassol, às 9, Vila Nova e Paysandu. Opa, vê. Na Série C, 7 da noite, Ferroviário e Sampaio Correia, jogão no Presidente Vargas. Bom jogo. E Remo e Aparecidense, às 8 da noite, Copa Paulista para encerrar. Não, vamos embora, Copa Paulista não, aí é demais. Não, aí não. Aí o cara dá uma entradinha no GE lá e vê o jogo. Aí não, eu vou embora agora, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.